Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos para mais uma aula do nosso curso de administração e agora nós vamos abordar um assunto chamado GES Pública. Atenção, nós temos vários editais de vários concursos públicos que estão cobrando esse assunto, GES Pública. Você sabe por que os órgãos estão cobrando esse assunto de GES Pública? Porque esses órgãos na qual você está fazendo concurso público, aí eu incluo Ministério Público da União, Ministérios Públicos Estaduais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais, Secretaria da Fazenda da Receita Federal, Secretaria de Fazenda, ou seja, maioria dos órgãos públicos estão aderindo ao GES Pública. Professor, mas o que vem a ser o GES Pública? O GES Pública é um programa de governo federal, tá certo, que dita as práticas de excelência na gestão, tá certo, na administração dos órgãos. Então, por isso que os concursos públicos estão cobrando o GES Pública. Graças a Deus, o GES Pública é uma referência de classe mundial. O gestor da pasta, ele quer saber se a gestão como é que está a gestão, faz uma avaliação com base no GES Pública. É muito interessante isso, é um grande indicador, é um assunto muito fácil para que cai em concurso público. Então é o seguinte, gente, primeira coisa, todo esse material didático aqui, ele não pertence ao professor. Isso aqui é todo material público, todo o material que é disponível pela Secretaria, pelo Ministério do Planejamento, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Lá dentro desse ministério tem a Secretaria de Gestão, que é responsável por conduzir essa maravilhosa ideia, esse maravilhoso programa chamado Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Tá certo? É claro que esse programa GES Pública, ele visa o que? A modernização da gestão das organizações públicas. Detalhe, você pode encontrar muito material no YouTube, muito material no próprio site do planejamento, inclusive recomendo que você navegue no site do planejamento. O endereço do planejamento é muito fácil, gente. No site do planejamento é planejamento. O site é planejamento.gov.br. Pronto. Você vai lá nesse site planejamento, você vai encontrar essa apresentação, você vai encontrar o manual, você vai encontrar muita informação disponível. Mas professor, e aí, o que você acha? Eu acho o seguinte, esse conteúdo cai em concurso? Sim, cai em concurso. Professor, o conteúdo que cai em concurso é um conteúdo muito específico? Não. Particularmente, a minha opinião é o seguinte, você assistindo essa aula bem concentrado, fixando os conceitos, fixando o conteúdo, e mais uma folheada, uma lida lá no manual de 500 pontos, eu acredito que você fique bastante, mas muito competitivo para a prova. Valeu, galera? Então vamos lá. O GES Pública, né? Então, o que é o GES Pública? O GES Pública faz parte de uma ação de governo, uma ação oficial de governo, que é chamado do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, ou seja, é um programa de governo. Esse programa de governo, o GES Pública, na estrutura atual, foi criado pelo Decreto 5.378 de 2005. Professor, o que você fala desse decreto aqui? Eu recomendo que você dê duas leituras concentradas nesse decreto. Então é o seguinte, você fazendo uma leitura desse decreto, você assistindo a aula, primeiro você assiste a aula, segundo você faz a leitura do decreto e terceiro você dá uma lida lá no manual de 500 pontos. Acabou. Papo reto, você vai ficar muito competitivo. Isso é estudar na fonte. Você pode ter certeza que o examinador não irá retirar a questão de outros lugares. E o examinador irá retirar as questões desses insumos, principalmente do decreto e principalmente lá do instrumento de avaliação de 500 pontos. Bacana, gente? Então tá aí, isso é o GES Pública. Então o GES Pública é o quê? Primeira coisa, coloque, é uma coisa oficial.
É um modelo de gestão de excelência, criada pelo decreto 5.378 de 2005. A gente vai falar um pouquinho da evolução para chegar no formato de hoje, falar um pouquinho a visão de futuro do programa do GES Pública, né? Então, GES Pública, o que é o GES Pública, gente? GES Pública vem a ser o quê? Um modelo de gestão. Só que esse modelo de gestão segue elevadíssimos padrões de qualidade, é chamado de classe mundial. Mas quando a gente fala, gente, olha só, modernização da gestão, nós temos que lembrar que para chegar no padrão de hoje, nós tivemos um histórico da administração pública. Aqui a gente vai elencar, isso aqui é uma apresentação não minha, uma apresentação lá do GES Pública, que ele fala assim, primeiro processo de desburocratização do Estado brasileiro, de modernização do Estado brasileiro. A primeira tentativa foi em 1956. Em 1956, nós temos no comando Juscelino Kubitschek, tá certo? Então, o Juscelino Kubitschek instituiu a Comissão Simplificação Burocrática, tá certo? Opa, é o contrário, SB. Comissão de Simplificação Burocrática. Foi onde? No período de Juscelino Kubitschek. Kubitschek foi um governo que implantou um modelo de gestão chamado de insulamento burocrático. Por quê? Porque ele tinha lá um plano de governo bem definido, tinha um plano de metas, tinha o slogan 50 anos em 5 e, acima de tudo, tinha a obrigação de construir, ele se sentiu na obrigação de construir o Distrito Federal. Tá certo? Então ele fez todo um modo de gestão particular. E se você quer assistir essa aula, eu tenho essa aula aí, chama Reformas Administrativas, onde o professor conta essa história para você em detalhes. Então, primeiro ponto, primeiro processo de modernização da gestão, da administração, no sentido de simplificação, no sentido gerencial, foi na onde? Foi aqui, na Comissão de Simplificação Burocrática. Em 1979, foi instituído o Programa Nacional de Desburocratização. Nesse Programa Nacional de Desburocratização, criaram-se até um ministério, chamado Ministério da Desburocratização, e o ministro foi o saudoso Hélio Beltrão. Ou seja, esse programa visava uma coisa muito importante, visava o quê? Simplificar a vida do povo. Porque a burocracia, ela oprime a sociedade. A burocracia impede que a sociedade utilize os recursos públicos, os serviços públicos. Você quer uma casa, você não tem casa, você está lá favelado, precisa de uma casa, mas você não consegue a casa. O governo quer te dar a casa. Por que você não consegue, então? Você quer a casa, precisa da casa, mas o governo quer te dar a casa, mas não consegue concretizar. Porque você não tem um tal do RG. Por exemplo, estou colocando um exemplo assim, bem marcante para você. Se você não atende os requisitos, você não atende a burocracia, você não vai ter a casa. Então, Hélio Beltrão assume o ministério, vindo desse Programa Nacional de Burocratização, nesse sentido. Fabulosa ideia. Em 1990, o presidente aqui é Collor de Mello. Collor de Mello fez a abertura econômica, tá certo? Aquela abertura econômica, de um dia para outro você comprava produtos importados, mais barato, mais bonito, mais chique, melhor do que o nacional. E as indústrias nacionais, uma quebradeira só. E aí, o Collor foi obrigado a criar o programa, o programa de qualidade e produtividade da administração pública, da administração, o programa de qualidade da administração das empresas, para fomentar as empresas, porque as empresas só teriam que melhorar o seu nível de gestão, o seu nível de administração, para quê? Para poder competir com as empresas estrangeiras. Logo, com isso, a administração pública pegou uma beirinha aí e criou o PBQP. Em 1996, foi criado um programa exclusivo para a administração pública,
claro, baseado lá no Programa Nacional de Produtividade. Em 2000, aí sim já deu um corpo mais de administração pública. O professor foi treinado nesse instituto, no Programa Nacional do Serviço Público, Programa de Qualidade no Serviço Público, PQSP, fabuloso programa esse, inclusive esse de agora, de 2008, eu dou na aula de 2013, segue a mesma filosofia, só mudou alguns indicadores. Em 2005, esse programa PQSP vem a ser o GES Pública, e em 2008 criou-se o GES Pública e Desburocratização, aliando com o Modelo de Excelência em Gestão Pública, o MEP. Então caiu essa sigla aqui, MEP, MEGP, você sabe que esse cara é o quê? É o Modelo de Excelência de Gestão Pública. Ou seja, excelência. Como as organizações deveriam ser administradas. Ou seja, moral da história desse pequeno histórico aqui, não surgiu de agora. Veio um processo lento e gradativo. Tá certo? Lento e gradativo. Ok? Legal. Professor, o que mais? O que você acha importante? Então, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que o GES Público é um programa oficial de governo. Está inclusive no PPA, na LDO e na LOA. Eu falei para vocês que o PPA ele está vinculado lá no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Gestão. Eu falei para vocês que o GES Pública, falei PPA erradamente, o GES Pública o GES Pública não é uma coisa que surgiu agora. É um processo lento e gradativo, onde nós chegamos nesse formato que eu apresento para vocês. Agora, esse programa de governo tem uma missão. O que é a missão? É a razão de ser desse programa. Qual que é a missão? Promover a gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do país. A visão do programa. Até em 2015, está bem aí, a excelência em gestão pública deverá ser um valor preservado pelas instituições públicas requerido pelo cidadão. Ok, tranquilo. Professor, é importante saber a missão e a visão? Claro que é importante, né? É importante, vamos lá. O GES Público como política pública. Ou seja, a administração pública tem a intenção de transformar a administração em uma política pública, ou seja, algo que o governo deve fazer. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem quando você tem uma entidade, um órgão público que tem uma gestão de excelência, todo mundo sai ganhando, é melhor para todo mundo, é organizado. É muito melhor para os usuários dos serviços públicos, é muito melhor para quem trabalha no órgão. Então, a intenção do governo é realmente cravar este assunto, gestão pública, como uma política pública de governo. Ou seja, trazer patamar de política pública em seriedade, de orçamento e assim por diante. Ok? Então, olha só. Tratar como política pública. Quais parâmetros? Primeiro, fundamentado em um modelo de gestão. Professor, qual que é hoje o modelo de gestão? O modelo do GES Pública hoje é o modelo de excelência em gestão pública. Caiu na prova esse cara, esse MEGP, né? MEGP aí, você vai falar, sabe que o quê? Que é o modelo de excelência de gestão pública. Há um esforço enorme desse povo em melhorar a gestão dos órgãos públicos, né? O público orientado ao cidadão e respeitando os princípios constitucionais. Ou seja, a administração pública ela tem que estar pautada sempre em onde? Sempre na Constituição, claro, e na Constituição na coisa pública, porque público é de todos, né? É diferente do privado. A gestão pública tem que ser contemporânea, ou seja, atual. E o objetivo dessa política é o estado da arte em gestão. O que é o estado da arte? Estado da arte, eu vou falar para vocês um exemplo, cantor, Roberto Carlos. Roberto Carlos, para mim, ele é um cara que está em estado da arte. Né? Estado da arte, né? É ok, entendeu? Supra-sumo. Então ele quer fazer isso
Resultados para a sociedade, qualidade de vida e um bem comum. Ora, pense comigo, uma boa gestão pública, você não economiza recursos públicos? Sim. Você não dá capacidade de operacionalidade da administração pública? Claro. Com isso, consequentemente, você produz o quê? Aumento da qualidade de vida e do bem comum da sociedade. Como política pública, essa política pública de gestão pública quer atingir a todos os poderes e as esferas da administração. Todos os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, esfera, União, Estado e município. Então tem uma abrangência nacional, tá certo? Uma abrangência nacional. Como é que é a atuação? Então você tem aqui o GES público, né, gente? Em todos os entes da federação e poderes, ó, município, judiciário, legislativo, estadual, né? A administração pública desses órgãos, as organizações, tem as suas políticas públicas de atuação. Com base nisso, do GES público, nós temos a excelência da gestão pública. Consequentemente, você melhora a qualidade dos serviços públicos e contribuição da competitividade do país. O custo do Brasil cai. Com a melhoria da qualidade dos serviços públicos e mais a contribuição da competitividade do Brasil, provoca o quê? Gestão pública focada em resultados e orientadas para o cidadão. Consequentemente, ganho social cria valor público para o cidadão. Essa a missão e a visão, a área de atuação, o diagrama de atuação do GES pública, ou seja, que visa o quê? Moral da história. O GES pública, gente, tem uma missão muito nobre de melhorar a eficiência dos órgãos públicos. Cara, órgão público eficiente é melhor em tudo. Você já pensou um hospital eficiente, qual o ganho social que ele projeta? E assim por diante. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que incentivar o máximo possível. E eu tenho certeza, quando você for aprovado lá, mais cedo ou mais tarde, você vai lembrar do professor do coração, você vai lembrar dessa aula, porque você deve receber um treinamento do GES pública. Como é que funciona isso tudo? Então é o seguinte, ó, só para você, estou fazendo a parte teórica aqui, o professor conhece um pouquinho desse assunto, então ele acaba se empolgando, né? Como é que funciona? Antes de a gente continuar a aula, você ter um modelo mental sobre isso. É o seguinte, ele define lá, tá, um modelo de gestão. Tá? Define o modelo de gestão. Esse aqui é o modelo. E aqui é um órgão. É um órgão. Esse órgão, esse povo vem aqui e faz uma avaliação desse modelo. E fala assim, órgão, dá uma pontuação de 500 pontos, por exemplo. Esse órgão aqui faz a avaliação. Nessa avaliação ele fala assim, você está com 150 pontos da avaliação, ou seja, 150 pontos de 500 para você ter um modelo de excelência em gestão pública. Pronto, fechou. É isso então, ou seja, ele é contínua. No próximo ano faz uma mesma avaliação, o cara subiu de 150 para 180. E assim por diante, é um ciclo contínuo. Então, o GES pública faz isso aqui, ó, define essas principais práticas de gestão de excelência de classe mundial, super top, na qual, quando o órgão público executa essas práticas, ele está executando práticas de gestão de alto nível. Então, tem que comparar o que é o ideal, qual é a referência do atual. E disso você faz o quê? Avaliações periódicas anuais. Pronto. Assim que funciona. Professor, e aí na prática? E na prática eu vou falar para você, isso aqui já fez milagre. Eu já conheço vários órgãos que aderiram ao GES público, né? Foram avaliados já em vários ciclos de gestão. Alguns já foram até premiados. E o professor lembra muito bem o antes e o depois. A evolução do órgão público. Eu percebo claramente a evolução. Então é o seguinte. Modelo de excelência em gestão pública. Tem como referência os padrões contidos aonde? No GES pública. Você vai perceber
que essa referência principal aqui do GES Pública, eu vou falar para vocês, você tem 3 níveis. Tá? 1, 2, 3. Isso aqui para iniciantes, para 250 pontos. Esse cara aqui já para quem está mais tempo mais tempo na gestão, 500 e tem um de 1000. É claro, 250 vai ter o quê? Menos critérios, 500 mais critérios e 1000 critérios. Então, a principal referência de excelência de gestão pública são os parâmetros definidos, as práticas definidas no GES Pública. Pronto. Rapaz, isso aqui é muito importante para você se avaliar, para você sentir como é que está o nível de gestão. Tá? Então, como eu repito para vocês, são práticas que nós devemos sempre estar aí incentivando. Concebido a partir da premissa de que a administração pública tem que ser excelente, sem de considerar as particularidades inerentes à natureza pública. Olha só, concebido a partir da premissa de que a administração pública tem que ser excelente. Ou seja, a administração pública só porque é público, pode ser as coisas desorganizadas, deixa para... Não. Então, a concepção é o seguinte, cara. A concepção é o seguinte, os órgãos públicos têm a obrigação de ter uma gestão de excelência. Tá? Tem que ter uma gestão de excelência, essa é a concepção. Só que nós temos o seguinte, organizações públicas e organizações privadas. As organizações públicas têm características somente públicas, ímpares dela. Então, esse modelo de excelência respeita as características públicas que a gente vai falar já já. Nesse modelo de excelência de gestão pública, ele vai ditar as diretrizes, ou seja, os critérios de excelência gerencial, as práticas de gestão. Técnicas, tecnologias, por exemplo, carta de serviços, pesquisa de satisfação, gestão de processos, autoavaliação, ou seja, o GES Pública, ele disponibiliza para órgãos tecnologias e técnicas. Por exemplo, carta de serviços, pesquisa de satisfação, gestão de processos e autoavaliação. O que eu falo para vocês? Que a administração, cara, é uma ciência. Qual que é o objeto de estudo dessa escola, da administração, dessa ciência? O objeto de estudo são as organizações. Professor, como é que essa ciência ajuda a administrar essas organizações? Muito simples. A ciência, a administração, ela tem várias técnicas, ferramentas, metodologias que são colocadas à disposição do gestor para que faça uma boa administração. Professor, eu quero exemplo dessas metodologias. Está aí. Planejamento estratégico, balanço scorecard, gestão de pessoas, mapeamento de processos, gestão por competências, avaliação de desempenho, pesquisa de satisfação, gestão de processos, carta de serviços, autoavaliação. Então está aqui. Então, para você ter essa GES Pública, você tem que utilizar também o quê? Essas ferramentas de alto nível. Experiências e práticas, claro, né, produzir conhecimento, indicadores para a gestão e a tomada de decisão. Então, isso aqui são o quê, galera? Isso aqui são alguns requisitos que fazem parte desse modelo de excelência da gestão pública. Amplitude, já falamos. Então, o GES Pública, o GES Público é o público dele, o nosso público aqui do GES Público é um público, poder público, administração pública que pode ser. Atenção, olha só, nas 3 esferas, União, Estados e municípios. Os 3 poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, aí se pode considerar mais o Ministério Público e mais o Tribunal de Contas. Administração direta e indireta. Professor, uma sociedade de economia mista, professor, pode aderir ao GES Pública? Deve. Professor, uma autarquia, por exemplo, o INSS, pode aderir? Claro, deve. E assim por diante. Ou seja, aqui está o escopo, gente, ó. As políticas governamentais. Então, o escopo é geral, amplitude geral. Já falamos desse cara aqui, tá certo? Então nós temos aqui, aonde que isso está
disposto lá dentro do Ministério do Planejamento. Isso já foi questão de prova. Já foi. Então, primeira coisa, é um programa de governo positivo, já sabe disso. É um programa de governo que está vinculado em qual ministério? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Positivo. Esse ministério você tem lá dentro do GES, a estrutura organizacional do GES Pública está aqui. Então você tem aqui, ó, o Comitê Gestor do GES Pública, que fica lá na Secretaria de Gestão. Você tem o Conselho do PQFG, Programa de Qualidade do Governo Federal. Dentro da Secretaria de Gestão, Gerência Executiva. Você tem os núcleos estaduais e os núcleos setoriais. Você tem pessoas e organizações voluntárias. Uma coisa muito importante. Professor, tem consultores? Tem consultores. Todos os consultores do GES Pública são consultores voluntários. Ou seja, são consultores voluntários para elevar a administração pública. Professor Luiz Antônio de Carvalho é um desses consultores do GES Pública. Já tive a oportunidade de militar isso aí. E os demais órgãos da administração pública e a sociedade. Então, isso aqui é o núcleo. O que já caiu daqui? O cara queria saber se o programa do GES Público estava no Ministério da Fazenda. Não. Lá no Ministério da Fazenda tem um núcleo setorial. Tá certo? Mas, onde que está o programa? Quem é o responsável pelo programa está no Ministério do Planejamento. Ok. Professor, qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia? Gente, já falei, é o quê? Voluntariado. Voluntariado. Se é de voluntariado, a estratégia é do quê? A estratégia é de mobilização. Então, mobilizar pessoas e organizações voluntárias para atuarem como agentes transformadores da gestão pública brasileira. Mobilizar pessoas e organizações voluntárias para atuarem como agentes transformadores da gestão pública brasileira. E essa estratégia hoje nós temos em rede nacional. Salvo engano, hoje nós já temos o GES Pública instalado em todos os estados brasileiros e eu percebo que cada vez mais a adesão é maior por parte de municípios, câmaras de vereadores e assim por diante. Então, pessoas e organizações voluntárias, é claro que essas pessoas, esse voluntariado, estão sempre sobre a obediência de um código de ética, que a gente vai falar no final da aula. Uma coisa muito importante, isso já caiu em prova. A atuação voluntária das pessoas é considerado serviço público relevante, não remunerado. Professor, está lá na prova que o cara recebeu aí R$100 a hora, recebeu R$300 para dar uma palestra de 2 horas no município tal. Está errado. Isso vai contra o Código de Ética. Por quê? Porque não pode ser remunerada. Isso aqui também é importante, preste atenção aqui, ó. A atuação voluntária das pessoas é considerada serviço público relevante. Por que relevante? Porque já tratamos a gestão pública como política pública de governo. Só que essa ação do serviço público relevante não é remunerada. Ok? Ótimo. Legal, né? Tá aí. Então, como é que foi isso aqui, professor? Como é que eles fizeram? Como é que os caras fizeram esse tal do GES Público, esse instrumento? É muito simples. Isso aqui é uma coisa que vem sendo formada ao longo do tempo, tá certo? Ao longo do tempo. Tivemos referências e padrões internacionais, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia, tá certo? Chile, ou seja, aí, ó, diversos países, modelo de excelência de gestão, e mais os normativos da padronização da ISO. A partir desse referencial internacional, o Comitê Conceitual, fizemos o quê? Isso aqui era antes, ó, a estrutura dos critérios, isso aqui é a estrutura atual. Então, cara, meus amigos e minhas amigas, se você encontrar essa imagem, a Fundação Carlos Chagas gosta muito disso, tá? Se você encontrar essa imagem aqui, esse aqui é o modelo de gestão, onde você tem um bloco de liderança,
tem um bloco de estratégias e planos, cidadãos e sociedade, só que aqui deu uma dividida de gestão de dados, né, que agora são 8, não são mais 7, pessoas, gestão de processos e resultados. Então tá aí, galera, a excelência da gestão, ok? Esse modelo de gestão do GES Pública, de classe mundial, ele tem um referencial teórico. Tá? Isso aqui é um modelo de administração? É um modelo de administração focado na onde? Na administração pública. Então ele tem um modelo conceitual. Se é para administração pública, ele é específico, não é isso? Específico, sim. Olha só. Visualizou uma casa onde você tem o seu alicerce, tem aqui a sua fundação, alicerce, tem os seus pilares que vai sustentar o seu telhado. O telhado é algo que você deseja, o telhado é onde te abriga, te protege do frio, do vento, de tudo, não é isso? Do sol, tá? Então é o seguinte, a base desse modelo estão os princípios constitucionais. Professor, quais são esses princípios constitucionais? É o famoso LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse modelo de gestão pública de excelência, critério de excelência está baseado no LIMP, sim. E aí nós temos o quê? Os fundamentos. Salvo engano, nós temos 14 fundamentos. Então, com base na base, que é os princípios constitucionais, mais os fundamentos, foi elaborado o modelo de gestão. Professor, e para concurso? Potencial questão de prova. Potencial questão de prova. Como nós temos 14 princípios, vamos colocar esse primeiro princípio aqui, é constância. Tá certo? A gestão tem que ser constante. Ele vai colocar o conceito da constância, vai mandar outro princípio. Moral da história. Aqui eu quero que você acerte o ponto na prova de concurso. Aqui o estudo é pragmático, cara. O estudo aqui é pragmático. Se o estudo aqui é pragmático, eu oriento vocês a fazerem o seguinte, meus amigos, minhas amigas. Eu oriento vocês a lerem com atenção 3 vezes todos os princípios e o seu conceito, porque é Ctrl+C e Ctrl+V, tanto da banca do CESP quanto da banca da FCC. Então você tem aqui, isso aqui é a coroa. O que é a coroa? Coroa onde vai se demonstrar que aquele órgão conseguiu atingir a excelência da gestão com base nos princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. LIMP. Só que nós temos, né? Eu passar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, os fundamentos. Os fundamentos. Então, para você chegar na excelência, você tem que ter o cumprimento dos princípios constitucionais, que é o alicerce de tudo. Você não pode contrariar, por exemplo, o princípio da legalidade. Você não pode contrariar o princípio da legalidade e falar, pelo prol do modelo de gestão, que é uma política pública, vou contrariar o princípio da... Não pode. Então você tem que obedecer os princípios, depois os fundamentos, e depois desses fundamentos que se escreveu o GES Pública, são as práticas. Certo? Leitura rápida para vocês aqui, quero que vocês prestem atenção aqui. Lá, nos manuais do GES Público, fala isso. Publicidade. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Chama atenção para vocês que vocês podem... O cara pode pegar aqui, ó, esse conceito aqui, ó, de impessoalidade e falar que é moralidade, tá certo? Ou publicidade e eficiência. Então você vai ter que saber que a publicidade é o seguinte, para eles lá. Todos os atos e fatos da administração pública são públicos. Este princípio é crítico para a indução do controle social. Impessoalidade. Aqui a gente para fixar, memorizar. A excelência em gestão pública é para todos.
A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são valores a serem agregados a todos os cidadãos indistintamente. Olha só, impessoalidade, você não pode agir de forma pessoal, né? Só profissional. A excelência em gestão pública é para todos. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade, o conforto são valores a serem agregados a todos os cidadãos indistintamente. Eficiência se aplica às ações e atividades que gerem ou contribuam para um bem comum. Não trata de redução do custo a qualquer custo, ou quantidade a qualquer custo. Avalia a qualidade do resultado e a qualidade do gasto no processo de produção. Legalidade. Estrita obediência à lei. Não é possível ser excelente à revelia da lei. Atenção! Já vi uma prova do TCU, se não me engano, que o cara colocou o seguinte: a lei torna-se ineficiente, cara, então por isso nós não vamos obedecer. Certo ou errado? Errado, não tem querer. Está na lei, cara. Você está aqui, ó. Olha que o examinador, os elaboradores fizeram. Estrita obediência, estrita. Você não pode ter margem. Finalmente, moralidade. Pautar a gestão pública por um código moral. Princípios morais de aceitação pública. Ok, vamos para os fundamentos.